escreveu porque ele não conseguia ir até Roma. Ele queria ir, mas a palavra fala, o Deus não estava querendo que ele fosse, não era para Paulo ir ainda. Então, lá no capítulo 1 ele fala que mesmo ele não indo, ele está preparado para anunciar o Evangelho, porque ele não se envergonha desse Evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação, primeiro do grego, primeiro do judeu, também do gentio, que somos nós. O Evangelho é poder de Deus para nos salvar. E aí ele fala, porque nisso se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, pelo que está escrito, o justo viverá da fé. A palavra fala lá no primeiro capítulo que o tema principal é descobrir a justiça de Deus. E no capítulo 8, no verso 31, Paulo dá o epílogo, o final dessa grande doutrina que eu amo falar, que eu amo ouvir, que é a justiça de Deus. Em Romanos 8,31, Paulo fala assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou ler mais uma vez. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. Então vamos lá. Paulo, na minha opinião, começa esse texto de uma forma epicamente épica. Quando ele fala, o que diremos, pois, a essas coisas? Tipo assim, às vezes a gente não entende, né? Que diremos, pois, a essas coisas? Que coisas? O que Paulo está falando aqui? Tipo, a gente está no carro, aí estamos dirigindo sem ter idade, aí o carro bate, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que Paulo está falando, não é de qualquer coisa que Paulo está falando. Paulo está explicando tudo aquilo que ele veio falando por toda a carta. E nós vamos dar uma passada rápida, por isso que tem que ser rápido. Do capítulo 1 até o capítulo 8, para ver o que Paulo está falando. O que levou Paulo a ter uma certeza de que nós não precisamos argumentar nada. Quando ele fala, que diremos, pois, essas coisas? Tipo assim, o que a gente pode argumentar agora? Depois da gente ver isso tudo que eu falei, qual é a nossa justificativa? Vamos ver o que Paulo fala? Bora lá? Vamos ver? É maneiro que Paulo fala, Paulo é um cara legal, pode ver, Matheus? Pode ir lá? Então no capítulo 1, eu não tenho um texto certo no capítulo 1. Mas no capítulo 1 eu quero ler o verso 28, que fala assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A carta de Romanos pode ser dividida do capítulo 1 ao 8 em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 3. E o que Paulo vai falar no capítulo 1 até o capítulo 3 é sobre pecado. No capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre os gentios, os que não querem Deus, os que não sabem sobre Deus. Ele fala assim, galera, aqueles que têm pecado são dignos de condenação. Quem peca é digno de condenação, porque Deus é juiz, Ele é justo. E Ele precisa condenar quem peca. Então, as pessoas que não estão com o Senhor, é porque elas não têm interesse. Isso me assusta muito, quando fala não querendo conhecer a Deus. O Senhor então deixou eles. Você não quer me conhecer, então fica longe. Ficar longe da presença de Deus. Quem está longe da presença de Deus peca, é digno de condenação. E a gente pensa, poxa, legal, então eles são dignos, eu sou legal, cara, eu sou uma pessoa boa. Mas aí Paulo vem e fala, não é isso não. No capítulo 2, Paulo fala que os justos, os bonzinhos, os santos também são dignos de condenação. Porque ninguém consegue cumprir a lei por completo. Para você ser salvo, para eu ser salvo pelas minhas obras, eu tenho que cumprir toda a lei, do momento que eu nasci até o momento que eu morri, sem tropeçar em nada. Tiago fala que se eu tropeçar em um mandamento, eu tropecei na lei toda. Aí Paulo fala, vocês gentios são dignos de condenação, mas vocês bonzinhos também são dignos de condenação. Vai todo mundo pro inferno. Aí lá no capítulo 3, 23, ele detona tudo e fala, todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acabou com tudo, matou todo mundo, acabou com as esperanças de todo mundo. Mas graças a Deus, a epístola de Romanos não acaba em Romanos 3, 23. Tem versículo 24 que fala, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. E esse é o tema principal da carta de Romanos. Em Romanos 1, 2 e 3, pecado. Pelas nossas obras não dá para se salvar. Capítulos, agora 3, 4 e 5, justificação. Se eu sei que eu não consigo me salvar, então o que eu faço? Vamos pensar, se Deus ele é justo, se Deus realmente é bom, como é que ele convida nós, que mentimos, que desobedecemos a mãe? Eu sei que a gente não gosta de obedecer a mãe às vezes. Como é que esse Deus, que é santo, que é justo, que é poderoso, nos convida para a presença dele, chama para nós termos comunhão com ele e continua sendo um Deus santo, justo, poderoso? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, vamos dizer
do Ricardo. Não, Ricardo não, o Mateus. Tem mais cara de delinquente. Vou falar pra vocês. O Mateus é um assassino, por exemplo. O Mateus fez coisas horríveis. Vamos prender ele. Aí a gente aqui imobiliza ele é forte, né? Dá pra ver, faz muito, Mateus. A gente prende ele. A gente prende ele e manda ele pra prisão. Aí tem um julgamento. Aí no dia do julgamento, tem um juiz meio brisado assim, talvez tivesse fumado uma maconha. Aí olha assim, Mateus, cara, você fez coisa ruim, mas eu sou um juiz bom. Eu sou uma pessoa legal. Então você pode ir embora, não tem por que você ser condenado. Esse juiz foi juiz? Ele fez o papel dele? Ele cumpriu a lei que ele precisava ter cumprido? Ele foi injusto, certo? A mesma coisa é aplicada a nós. Se nós somos dignos de condenação, por que Deus não nos condena e ainda assim Ele continua sendo santo, justo, poderoso e digno de toda a adoração? Esse é o maior problema de todas as escrituras. E esse problema é finalizado e respondido na cruz de Cristo. Eu quero ler com vocês rapidinho Romanos 3:23 em diante, que fala assim, não precisa abrir não, se não quiser. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo porém justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Fala um monte de palavra difícil aqui, né? O que ele está falando no 25? Pela remissão de pecados dantes cometidos e blá blá blá. O que ele está falando? Nós pecamos, tínhamos que ser condenados. Mas quando Jesus veio em carne, Ele pegou o nosso pecado no colo e Ele sentiu o peso do nosso pecado nos ombros dele e falou, eu não vou pecar porque eu preciso levar o pecado deles. Porque se eu pecar, já era, não vale mais sacrifício. O sacrifício tem que ser perfeito. Mas quando ele foi até a cruz, sem pecado, sem ter feito nada de mal, o que mais doeu nele não foi o prego que passava pela mão, não foi os chicotes de 9 tiras que arrancava a pele dele cada vez que era batido, não foi uma coroa de espinho, não foi o cuspe, não foi o soco que ele tomou, não foram rebufetadas, foi estar carregando o meu e o seu pecado. Oh, aleluia. E por causa disso, Ele fez isso, os nossos pecados foram limpos. E aí por isso, porque nele os nossos pecados foram jogados nele. É como já tinha queimado, tipo assim, você queima alguém, aí não, troca de sangue, pera aí, eu sou mais importante, aí troca. Foi isso que Jesus fez. Deus precisava nos condenar. Deus falou, pera aí, eu posso ir no lugar deles? Deus que era ofendido falou, pode, vai lá. Então vamos dizer que aqui é Jesus, aqui estamos nós. Santos ou injustos, ímpios, condenados ao pecado. Aí ele traz a justificação, que é o plano final da carta de Romanos. Quando nós passamos daqui, limpos, purificados, santos, remidos. Mas Gabriel, eu continuo pecando. Mas você é santo, você é remido. Mas Gabriel, eu erro. Mas você não pode se conformar com isso, porque a gente vai errar até o final da nossa vida. Mas no final da carta de Romanos, Paulo fala, gente, não vos conformeis com esse mundo. Foi o texto que eu li ontem. A gente não pode se conformar. E aí Paulo continua, vamos continuar aqui rapidinho. Capítulo 3, justificados pela fé. Aí ele sabia que ele estava lidando com um monte de pessoal legalista. Pessoa que acha, não, eu preciso buscar a minha salvação. Minha salvação eu preciso alcançar dia após dia, eu preciso fazer coisas boas. Aí Paulo fala, não, a justificação é só pela fé, para que ninguém se glorie. No capítulo 3 ele continua falando, de onde está a jactância, que é o orgulho próprio? Onde é que está meu mérito nisso? Foi excluído, não tem mais. Ele usa o exemplo de Abraão, ele fala que creu Abraão e foi justificado. O pessoal falava, não, Abraão era justo porque ele se circuncidou e tal, blá, 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 blá. Fala, não, a palavra fala, creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu, foi justificado. Nós, quando cremos, podemos tomar posse dessa justiça. No capítulo 5, Paulo fala que se eu não posso me gloriar no que eu faço, então no que eu me glorio? Esse capítulo é muito demais. Paulo fala assim, eu me glorio em 3 coisas. Primeiro, eu me glorio na esperança. Eu me glorio em poder esperar. Quem é que quer namorar? Alguém quer namorar? Então, tem que se gloriar em querer esperar. É esperar por Deus, esperar em você. Isso aí. Paulo fala, eu me glorio em poder esperar, eu me glorio em poder gerar paciência, mas não só nisso, eu me glorio também nos meus problemas.
eu me glorio em ter tribulação. Eu me glorio em padecer por Cristo. Primeiro, porque isso é um orgulho para mim, eu poder sofrer da mesma maneira que Cristo sofreu. Segundo, porque a tribulação gera em mim esperança, e gera em mim paciência, e gera em mim força para continuar. Paulo se gloria na esperança, na tribulação em Deus. Porque ele passa pela tribulação para gerar esperança e ele espera em Deus. O que isso traz pra gente? Primeiro, somos pecadores. Segundo, somos justificados só pela fé. Terceiro, a gente não precisa se gloriar na gente. Tipo, viu o dibre que eu fez ontem? Fiz ontem um dibre muito legal. Viu? Ó, como é que eu sou? Cara, faço bagulho louco. Viu o dibre? Não, dibre. Faço bagulho maneiro. Não é pra gente se gloriar do que a gente sabe fazer, do que nós podemos fazer, como nós somos inteligentes. Ó, como eu sou bonito, cara. Não. O que nós devemos nos gloriar. Não, eu sou bonito, mas... O que nós devemos nos gloriar é em poder esperar em Deus. São as tribulações que passamos e saber que em breve Ele está vindo. No capítulo 6, 7 e 8, Paulo fala: e quando isso vem para nós, começamos a gerar frutos. Isso nos faz gerar frutos. Romanos 6, Paulo fala: nós não podemos viver em pecado sempre, porque nós estamos mortos nos pecados. Porque quando nós somos batizados, morremos para o mundo e revivemos para Deus. É isso que simboliza o batismo. Então nós estamos mortos. Mesmo assim, Romanos 7 ele fala: a minha carne tende para o pecado, miserável homem que sou, quem me livrar desse corpo da minha morte? Se o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Mas Romanos 8 ele complementa e fala: mesmo assim, nenhuma condenação há dos que estão em Cristo Jesus. Porque Romanos 8 ele complementa: porque eu não estou conformado com isso. E por causa disso tudo que eu falei, porque ele sabe que ele é pecador, porque ele sabe que ele é justificado só pela fé e que isso gera fruto nele, é que ele pode falar o que ele fala em Romanos 8. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos acusará se é o Senhor quem nos justifica? Quem nos condenará se foi o Senhor quem morreu ou antes ressuscitou e agora intercede por nós? E quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem nos separará do amor de Deus? Será a fome, a tribulação, a tristeza, a angústia, a profundidade, o medo, o meu pecado? Não! Por todas essas coisas somos entregues à morte todo dia, considerados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, os demônios, as potestades, a altura, a profundidade ou qualquer outra criatura é capaz de nos separar do amor de Deus. Então que essa palavra expositiva de Romanos possa gerar em nós uma certeza de que nós não valemos nada sozinhos, mas em Cristo nós temos tudo e nós podemos prosseguir, porque Ele nos justificou e vale a pena permanecer nele. Amém?